Boa noite, sou da Umbanda e assisto sempre o programa e admiro a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A minha pergunta, quem são as entidades de Umbanda e os orixás para a Bíblia e para Deus? E aí, professor, essa questão, os orixás são representações de alguma classe de anjos? Deus está também nos orixás? Como que é isso? Bom, orixás são obviamente espíritos, não é? Que aparecem na Umbanda. E antes de falar para o irmão a resposta bíblica, né, é importante destacar para o irmão o seguinte, seja na Umbanda, seja no cristianismo, seja no budismo, no islamismo, judaísmo, não importa. Deus, ele tem os seus filhos, né, que são sinceros de coração, que o buscam de coração em todas as denominações religiosas. Isso não indica que todas as denominações religiosas são verdadeiras, diríamos assim. Todas têm verdades, mas a verdade plena, né, não pode existir em todas, porque duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, quanto mais muitas coisas contraditórias, né? Então veja bem, não há dúvidas de que na Umbanda há muitos filhos de Deus sinceros que buscam a Deus de coração, assim como no Candomblé também, né? Agora, a Bíblia nos mostra, né, que esses espíritos, né, orixás ou outros espíritos, né, que mantêm contato ou que descem, diríamos assim, no Pai de Santo, né, que administra determinado terreiro, esses espíritos, de acordo com a Bíblia, não são espíritos de pessoas mortas e nem da parte de Deus. Então vamos olhar aqui alguns textos. O primeiro texto que eu vou ler se encontra em Deuteronômio 18. Em Deuteronômio 18, 9 a 14, existem práticas que Deus proibiu ao seu povo. Se Deus proibiu tais práticas, é porque elas não são boas, né? Porque o Salmo 84, 11 diz, né, que Deus não só nega nenhum bem aos que andam retamente. Então, se Deus proibiu, é porque não advém dele, tá? E entre as práticas que Deus proibiu, veja, por exemplo, o que diz no verso 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, ou seja, quem pratique sacrifícios humanos, não é? Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança, ou seja, as nações, de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti, teu Deus, não permitiu tal coisa. Então Deus não permite que entre os seus filhos exista práticas como a consulta a mortos. E por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque de acordo com a Bíblia, os mortos estão num estado de inconsciência. Então eles não podem falar com os vivos. Por exemplo, o Salmo, capítulo 6, verso 5 diz assim, pois da morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Esse texto mostra que na morte não há recordação de Deus e que no sepulcro ninguém pode dar louvor a Deus. Ou seja, a pessoa está no sepulcro, não está numa outra dimensão, no céu, inferno, paraíso ou lugar intermediário, não. No sepulcro. Né? E Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10 mostram, né, que o morto não sente amor, ódio e nem inveja.
Ou seja, está num estado de total inconsciência. Então esta é a primeira razão para Deus proibir a consulta a mortos, porque na verdade os mortos não podem se comunicar com os vivos. A segunda razão é a de que, obviamente, se os mortos não podem se comunicar com os vivos, a classe de espíritos que se comunica com os vivos e que age de forma antagônica, contrária ao que Deus autorizou aos seus filhos, só pode ser uma classe de seres que estão em rebeldia contra Deus. Então nós temos que analisar isso bíblica e logicamente. Em Apocalipse 12, nós vemos uma classe de seres que entrou em rebelião contra Deus. E aí nós vamos poder identificar quem são esses espíritos, esses orixás, né? Sendo que os mortos estão num estado de total inconsciência e Deus proíbe a consulta a mortos. Apocalipse 12, a partir do verso 7, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Quem é esse dragão? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então veja, se Deus proíbe a consulta a mortos, se existem só dois poderes, Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos que foram expulsos do céu, e Deus não autorizou que seus filhos consultassem mortos, é muito lógico concluirmos que estes seres, espíritos, orixás, que se comunicam ou que baixam no Pai de Santo, né, são anjos caídos que foram expulsos do céu quando Satanás se rebelou contra Deus. Tá? E nós não devemos ficar admirados em relação a isso, né? Porque 2 Coríntios 11, 13 e 14, Paulo diz que não é de nos admirarmos porque o próprio Satanás pode se disfarçar em anjo de luz. Imagine personificar uma pessoa que morreu ou imitar o seu comportamento, seu tom de voz, ou conhecer de certos aspectos da vida dessa pessoa. Né? Então eu digo isso com muito respeito, né, aos nossos irmãos ubandistas do candomblé que acompanham, espíritas, né, que acompanham o nosso programa. Vocês são filhos de Deus sinceros, né, que buscam a Jesus, que buscam a Deus, buscam conhecer a Deus. Mas Deus revela que estas práticas espíritas e de consulta a mortos, né, realmente procedem de Satanás e não de Deus.